Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. Apresentação JG Serviços. Patrocínio Iocan Alimentos, Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos. Boa noite para você que nos acompanha aqui pela Vale TV, canal 14 da NET, através das nossas multiplataformas, seja aí na nossa página do Facebook ou do YouTube. Eu sou a jornalista Stephanie Sander e sigo conversando com os candidatos às prefeituras das cidades da nossa região. Já ouvimos as propostas dos candidatos de Campo Bom, de Novo Hamburgo e agora chegou a vez da cidade das Rosas, a cidade de Sapiranga. Tudo isso faz parte da cobertura especial em mais um ano eleitoral que a Vale TV se propõe. É o projeto Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. Com a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança, patrocínio da Iocan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeta Expositores, especialista em projetos comerciais e ainda Tecnolar 30 anos. Tudo o que você precisa está na Tecnolar. Recebemos na noite de hoje o candidato Lauderi Santos, o Dico do PSL. Fazer mais com menos. Eu já agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio, lhe dando 1 minuto para a sua fala inicial. Boa noite, candidato. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Vale TV, boa noite a toda a nossa querida e amada cidade das Rosas, boa noite Sapiranga, boa noite a todo o Vale dos Sinos. Bom, o senhor é atualmente vereador na cidade de Sapiranga, se candidatando então, ao cargo de prefeito, e a gente sabe que temos muitos temas importantes para se debater no município de Sapiranga. Um deles, que a gente vai começar a falar a partir de agora, é a questão da saúde, que esse ano foi tão visada por conta aí da pandemia de coronavírus. Mas lá em janeiro de 2021, o que o senhor planeja, prevê em melhorias, em termos de estrutura, de serviços também para a população lá do município, candidato? Pois bem, a nossa amada e querida comunidade, nós sabemos e reconhecemos os desafios que serão enfrentados nos próximos anos, deixados por essa pandemia que afetou grandes setores da nossa economia, inclusive a educação, também a saúde, porque não podemos dizer a saúde, mas a saúde do nosso município ela já vem sofrendo duras perdas já nos últimos anos. Nós saímos no Sebrae, eu busquei informações do Sebrae nos últimos anos, nos últimos 3 anos, 18, 19 e também agora 20, nós investimos aqui no nosso município de Sapiranga, lá no nosso município, que eu estou aqui em Novo Hamburgo, 12,87% do orçamento apenas. E a lei diz que no mínimo ele tem que ser investido 15% do orçamento e o máximo ele não diz qual é o máximo. Então nós vamos ampliar a rede de atendimento da Estratégia de Saúde da Família, entendendo de que quando as pessoas serão atendidas pela Estratégia de Saúde da Família, ESF, com a equipe de médicos capacitados e preparados para atender a saúde da família mais aproximada. Nós vamos também fazer com que as UBS, Unidade Básica de Saúde, também vamos ampliar a rede de atendimento em alguns bairros onde não tem ainda esse atendimento, onde não tem os postos de saúde, E também nós vamos com certeza, a Estratégia de Saúde da Família, ela é uma equipe formada por médicos, enfermeiros e agentes comunitários. Então, nós entendemos que ampliando a rede de atendimento na Estratégia de Saúde da Família, assim como ampliando a estrutura e construção de novas unidades básicas de saúde, nós vamos conseguir entregar uma saúde melhor para o cidadão sapiranguense. Além de comprar alguns exames mais complexos, como ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, para aquelas famílias vulneráveis socialmente, aquelas famílias de baixa renda. Mas nós vamos fazer com que esse benefício chegue verdadeiramente naquelas famílias que têm sim uma baixa renda e não para os amigos do prefeito, não para os amigos dos vereadores, não para os amigos de alguns cargos de primeiro ou segundo escalão que compõem ao executivo. Obrigada, candidato. A gente fala agora de desenvolvimento econômico, social pós-pandemia, até porque a gente sabe que a crise acabou pegando muitas empresas, Muitas fecharam as portas, perdemos aí vagas de emprego. Como é que o senhor vê esse novo panorama a partir de janeiro também, trazendo de novo negócios para a cidade de Sapiranga? A cidade de Sapiranga ela tem uma qualidade, que ela se destaca entre as demais cidades da região. Ela tem a melhor mão de obra de calçado feminino do país. O nosso hino já diz, esse povo que acorda bem cedo constrói Sapiranga. Nós temos um povo trabalhador, um cidadão que é aguerrido, que acorda todos os dias bem cedo para construir uma cidade melhor. E Sapiranga é a cidade da região que menos ofereceu vagas de emprego. Ou seja, a cidade que não se esforçou, que não saiu
né, o prefeito do seu gabinete para buscar, então, atrair investidores para o nosso município, que não se empenhou para manter aqueles empreendedores micros e pequenos e médios que já estavam lá no nosso município. Nós acabamos perdendo para algumas outras cidades de menor porte, de menor arrecadação ou de menor potencial social e econômico do que a nossa cidade. Com todo respeito aos demais municípios vizinhos, mas nós não podemos perder, né, alguns empreendedores, algumas pessoas que querem investir, que têm sim a capacidade, né, de desenvolver e produzir, entregar um produto para a sociedade. Nós não podemos perder, porque o ICMS é o maior retorno que o município tem. E nós somos, então, a cidade da região que menos ofereceu vaga de emprego na região. A cidade que mais apresentou, que mais aumentou o número de desempregados na região é Sapiranga. Portanto, nós temos todas essas qualificações no que diz respeito a grande potencial econômico, grande potencial de geração de emprego. Nós queremos oferecer para o resto do estado, nós queremos oferecer para o resto, para o país, e por que não dizer para o exterior a grande capacidade de produção que nós temos, confiando sim no micro e no pequeno empreendedor, no médio, no micro e no grande também, mas confiando além de tudo nas pessoas, que constroem incansavelmente, trabalham todos os dias para construir uma cidade melhor. Com certeza, nós, gerando mais emprego, dando dignidade para as pessoas, devolvendo para eles a autoestima, nós vamos estimular o consumo na nossa cidade. E, em consequência disso, o nosso comércio vai vender mais e vai gerar mais nota e, com certeza, a nossa arrecadação vai aumentar, porque o nosso orçamento, quando eu iniciei de vereador, a comunidade e todos que estão nos ouvindo, o município tinha 164 milhões de reais de orçamento. O município não cresceu muito em 8 anos, hoje nós temos em torno de 220 milhões de reais de orçamento, então nós precisamos, e se a gente for avaliar com outros municípios com menos potencial de produção, com menos potencial econômico, eles cresceram e avançaram muito mais do que o nosso município. Então nós vamos devolver para a comunidade, para o cidadão, a dignidade através da geração de emprego, estimulando então o consumo, e reestabelecendo, a dignidade do cidadão. Com isso, nós acreditamos que o nosso orçamento vai aumentar mais e nós vamos desenvolver mais economicamente o nosso município. Justamente esse tema que a gente vai falar agora, finanças e orçamento. Como equilibrar tudo isso? Como é que o senhor pretende, manter as finanças em dia, já que uma cidade tem uma grande estrutura? E como podemos melhorar, desburocratizar o serviço público também? Na verdade, nós acreditamos, inclusive o nosso tema é fazer mais com menos. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa. Nós precisamos diminuir aquelas pessoas que estão lá só para cumprir algum cargo, mas que não oferece um serviço proporcional à sua função que a sociedade precisa. Nós vamos fazer uma reforma administrativa, diminuindo a máquina pública sem perder a qualidade e a prestação do serviço para a sociedade. Nós vamos também diminuir o índice de corrupção, nós vamos cuidar do dinheiro público, nós vamos criar políticas de conscientização dos gestores públicos municipais, primeiro e segundo escalão, e também dos servidores, para fazer com que não haja desperdício do recurso público. Nós temos hoje um orçamento de 228 milhões, que nós temos que cuidar ele e devolver ele para a sociedade em forma de benefício. Devolver em saúde, devolver em segurança, porque nós acreditamos sim que é possível fazer mais com menos. Nós precisamos enxugar e diminuir o índice de desperdício do dinheiro público, cuidando muito dos nossos recursos, para que nós possamos, então, sobrar mais recursos para investir em todos os temas que nós fizemos aqui nas nossas propostas de governo, para que nós possamos investir mais em geração de emprego, em melhores condições de saúde, em educação, também em segurança no nosso município. Então, é com esse desejo que nós vamos, com certeza, cuidar muito bem do nosso orçamento, para que nós possamos devolver ele em forma de serviço bem prestado, seja no social, seja no transporte. Nós precisamos ter um transporte adaptado para cadeirantes para poder assistir e incluir as pessoas com necessidades especiais no convívio social, que hoje eles são praticamente exclusos, porque nós não cumprimos a lei de acessibilidade, a lei de mobilidade urbana e nem a lei que diz no Ministério das Cidades, que estabelece o Ministério das Cidades, que é a questão de mobilidade urbana, passeios públicos adequados, além da frota de transporte público, e a frota de transporte público, seja ele coletivo ou individual, nós não cumprimos a lei que diz que tem que ter 10% da frota adaptado para cadeirantes e pessoas com necessidades especiais. Nós vamos cumprir essa lei para incluir essas pessoas no convívio social.
Bom, a gente vai falar agora também de mobilidade urbana, tema que o senhor citou aí. Como podemos deixar a cidade melhor, né, para a nossa população circular, seja de carro, de bicicleta, pedestre? Lembrando também que temos a RS 239, uma das vias mais importantes aqui da nossa região. A RS 239, eu fui conselheiro do Conep 2, que destinava todo o recurso da RGF, da arrecadação da Praça de Pedágio de Campo Bom, especificamente para o Conep 2, para a região 2, que era todas as cidades que compõem, desde Estância Velha até Santo Antônio, né? Até depois de Taquari ali, que hoje está sendo toda ela ampliada a sua construção, a sua mobilidade urbana. Então, eu fui conselheiro e acredito sim que Sapiranga é o maior contribuidor da Praça de Pedágio. Mas nós não conseguimos atrair nos últimos anos a arrecadação, ou seja, de ser devolvido para o nosso município o proporcional à nossa contribuição. Nós tínhamos mais de 24 milhões de reais em caixa e quando trocou o governo Tarso saiu e entrou o José Ivo Sartori, foi destituído o conselho, foi pego todo o recurso que nós tínhamos em caixa e jogado para a Caixa Única do Estado. Hoje, nós ainda continuamos lutando para melhor segurança na rodovia. Nós tínhamos deixado garantido 5 quilômetros de iluminação pública naquela rodovia, que hoje não é mais uma rodovia, sim uma avenida que corta a nossa cidade ao meio. Nós não temos retornos adequados, com segurança. Nós não temos um acesso principal para o nosso município, somente acessos secundários. Nós não temos vias laterais ainda concluídas. E nós vamos, sim, sensibilizar o governo do Estado, assim como a bancada gaúcha, que composta por 32 deputados e mais os senadores, para atrair investimento para lá, porque nós acreditamos que é só fazer a Avenida Mauá que nós vamos conseguir, então, dar mais segurança para as pessoas que hoje transitam na rua, na avenida, ou seja, na avenida, porque eu costumo dizer que não é mais uma rodovia, é uma avenida. As pessoas circulam, cortam a nossa cidade ao meio, na RS 239, na rodovia RS 239, para que então nós possamos garantir os recursos proporcional à contribuição que nós demos nessa praça de pedágio. Ninguém contribui mais que Sapiranga para garantir, então, iluminação pública, garantir guarda-reis, garantir retornos adequados, garantir iluminação pública, para que, então, nós possamos, e acessos principais e a conclusão das vias laterais, para que nós possamos, então, ter uma rodovia mais segura, parando, então, diminuindo o índice de acidentes, o índice de mortalidade do nosso cidadão sapiranguense e dos nossos entes queridos, muitas vezes, que acabam perdendo as vidas ali pela insegurança gerada na rodovia RS 239. Portanto, nós vamos exigir do Estado, nós vamos exigir do pedágio que devolva para a sociedade sapiranguense aquilo que a sociedade sapiranguense contribui nessa praça de pedágio, pagando seus pedágios ali, muitas vezes, para estudar, como é o caso de quem vai estudar ou se formar na Fevale. Obrigada, candidato. Estamos conversando nesta noite com Lauderi Santos, o Dico do PSL, Fazer Mais com Menos, um dos candidatos à Prefeitura de Sapiranga. Lembrando que essa cobertura eleitoral aqui da Vale TV faz parte do projeto Eleições Cidadãs 2020, que tem a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança, patrocínio da Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, projeta expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar, 30 anos, tudo que você precisa está na Tecnolar. O tema agora é educação. Sabemos que tivemos um ano bem atípico, com os alunos longe aí das escolas, das professoras. Como voltar, para essas estruturas? Devemos melhorar a qualidade das escolas? São necessárias mais vagas, principalmente envolvendo aí os pequenos, as creches? Como é que o senhor vê toda essa situação envolvendo a educação lá de Sapiranga? Pois bem, a comunidade, todos aqueles que estão nos ouvindo, nós reconhecemos e sabemos de tudo que a gente vai encontrar de dificuldade, de grande dificuldade para o próximo ano no que diz respeito à educação. Vai ser uma perda irreparável, nós não conseguimos medir a perda que será, desde do psicológico das crianças que hoje estão o dia todo em casa, que não aguentam mais, muitas vezes estar em casa, que não tem mais uma rotina nas escolas. Mas, na verdade, nós vamos oportunizar a formação continuada dos professores e dos educadores, todas as pessoas que trabalham na educação. Mas, além disso, nós vamos especificamente gerar mais vagas nas creches. Quando eu iniciei em 2013 na função de legislador, na função de representante da sociedade, na função de ser o porta-voz, de ser aquele elo de ligação entre a sociedade e o executivo, tinha 520 crianças
aguardando a oportunidade de, então, conviver socialmente, além de todo o ensino pedagogo, né? Ou seja, de já ir se alfabetizando desde a sua primeira infância. 520 crianças tinha sem vaga nas redes de educação infantil. Hoje nós temos quase 2.000 crianças aguardando essa oportunidade, com recurso em caixa desde 2010 para construir uma nova unidade e não foi entregue, não tivemos vontade política, não tivemos sensibilidade. Quando eu digo nós, não tivemos, é a atual administração que está disputando novamente as eleições, não teve a sensibilidade, nem a vontade, nem o desejo político de concluir e entregar para a nossa sociedade uma unidade de ensino infantil que tinha recurso em caixa desde 2010. Portanto, é um compromisso do PSL, é um compromisso do 17 de entregar essa unidade de ensino infantil para aquela mãe, para aquele pai, que não pode mais, não consegue mais, na nossa renda que nós temos hoje, em torno de R$1.000, R$1.200, comendo junto na mesa, e nós pagar, o pai e aquela mãe pagar em torno de R$500 a R$300, no mínimo R$300, R$500, para cuidar então do seu filho num local que não tem, para as mães crescidas, com todos os respeitos às mães crescidas, que não tem todo aquele preparo, não tem toda aquela estrutura que uma escola infantil tem. Nós vamos construir mais unidades de escola infantil, buscar junto ao Ministério das Cidades, buscar junto à União, buscar junto ao Estado, porque educação são obrigações solidárias, né? Obrigações solidárias é compromisso do município, é dever do Estado e também é dever da União. Então nós vamos buscar junto ao Estado, junto à União, para construir mais unidades e para ampliar as unidades de ensino infantil que já existe no nosso município. Vamos oferecer mais mão de obra também para as escolas infantis já existentes no nosso município, além de estruturar e dar também monitores a mais para as escolas poderem atender mais aquelas crianças e oferecer para o pai e para a mãe mais oportunidade de educação infantil. Obrigada, candidato. A gente fala agora de segurança pública. Sabemos que alguns municípios vizinhos de Sapiranga, como Campo Bom, Araricá, Nova Hartz, têm o seu sistema municipal de vídeo monitoramento. Sapiranga faz parte do projeto de cercamento eletrônico, que é de toda a região. O senhor vê necessidade de câmeras, mais câmeras para a cidade e o que mais podemos melhorar no quesito segurança pública? Segurança pública eu quero buscar junto ao Estado, em parceria com o Estado, alguns projetos que ainda não tem lá no nosso município. Um que será prioridade é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal armada, podendo então atuar na fiscalização que compete ao município, segundo a Constituição Federal, compete ao município fiscalizar, né? Compete ao município orientar e organizar o sistema de trânsito, compete ao município tudo o que diz respeito à fiscalização e compete ao Estado dar segurança e proteger a sociedade. Nós vamos trazer para Sapiranga o projeto da Guarda Municipal, liberando então a Brigada Militar para combater o crime, para proteger a sociedade e fazendo com que o município assuma o seu papel de fiscalizador, assuma o seu papel de ocorrências de trânsito e assuma o seu papel de, sim, organizar e orientar a população no que diz respeito à mobilidade urbana. Então, as polícias integradas também é um outro projeto que nós vamos buscar. Também nós vamos buscar ampliar a Patrulha Maria da Penha, em parceria com o Estado. A Polícia Comunitária, nós queremos voltar, fazer com que ele funcione no nosso município, fazendo com que os policiais convivam socialmente lá e conheçam a realidade, né, no local de cada comunidade, porque a criminalidade ela aumenta quando o Estado vai se ausentando. A ausência do Estado faz com que, muitas vezes, a criminalidade ela se cria e se aumenta e se expanda. Então, nós trazendo para o nosso município a polícia comunitária, com certeza nós vamos dar mais segurança para o nosso cidadão. Além, né, da polícia integrada, nós vamos integralizar tudo o que diz respeito a informações entre a Guarda Municipal, Polícia Civil e Brigada Militar. Esses 3 projetos, então, serão prioridades no nosso município, né? Obrigada. Comunidade que nos Tá acabando seu tempo já. Eu vou aproveitar para falar da última pergunta, antes da gente ir para a sua fala final, que diz respeito ao turismo, né? Sapiranga tem o Voo Livre, tem o Morro Ferrabras, várias opções de turismo rural. Como é que o senhor vê esse potencial ali para o município e como melhorar ainda mais também, né, tudo isso? Nós somos a capital do Voo Livre. A cidade foi governada nos últimos 24 anos por 2 partidos que brigam, né, e discutem, mas até hoje todo esse potencial que nós temos, nós não fomos ainda explorado tudo aquilo que nós podemos oferecer. Sapiranga entrou no mapa agora germânico pelo Ministério do Turismo, entrou no mapa germânico, então nós temos que buscar e trilhar Brasília no Ministério do Turismo para atrair para cá investimento, dizer que nós somos a capital do voo livre, dizer que nós temos um potencial enorme, que nós temos algo turístico que muitas cidades não gostariam de ter e não tem.
mas nós temos que investir, né? Por exemplo, nós temos o Morro Ferrabras, que é lindo, que é maravilhoso, nós não temos lugar para estacionar. E não tem em Sapiranga um banheiro, né? Os homens, às vezes, eles se viram, né? Eles se viram nos 30 e eles conseguem, muitas vezes, fazer as suas necessidades, depende de qual necessidade, eles conseguem fazer as suas necessidades fisiológicas, né? Lá no Morro Ferrabras. Mas como é que nós vamos estimular um turismo onde o nosso ponto principal turístico não tem sequer acessibilidade, não tem sequer lugar para estacionar, não tem um transporte semanal que possa levar as pessoas até lá e explicar para ela o que nós temos realmente de turismo, e nós não temos um restaurante, não temos um lanche lá para oferecer para as pessoas que vêm de fora para visitar o nosso Morro Ferrabras, nós não temos sequer um banheiro. Nós vamos então implantar lá, nós vamos fazer, se for preciso, concorrência pública para quem quer explorar economicamente do Morro Ferrabras, para poder oferecer para os visitantes não o mínimo de condições, que é sanidade sanitária para aquelas pessoas, além da alimentação, né? Além de restaurantes, também lancherias, nós vamos disponibilizar lá, e estacionamento e um transporte para aquelas pessoas, né, que muitas vezes querem deixar. Nós não temos lugar para estacionar carro e nós não oferecemos um transporte público coletivo para que as pessoas possam, né, conhecer, né, o nosso potencial turístico lá no município de Sapiranga. Então, é dessa maneira que eu quero, né, usar dessa inclusão no mapa germânico aqui na região, que Sapiranga foi incluído, e ir a Brasília e oferecer e mostrar com argumentos muito bem fundamentados o porquê da importância de conseguir atrair investimento para nós conseguir estruturar, né, lá o Morro Ferrabras, que é o nosso principal ponto turístico do município e, por que não dizer, da região. Obrigada, candidato Lauderi Santos, o Dico do PSL, que agora vai ter 2 minutos para responder a seguinte pergunta: por que o senhor quer ser prefeito de Sapiranga? Pois bem, essa pergunta eu gosto de responder. Na verdade, eu estou sendo 8 anos vereador, sempre lutando e defendendo e fazendo valer o direito das pessoas. Direito das pessoas que já está previsto constitucionalmente, direito das pessoas que já está previsto no Código Civil, direito da sociedade, do cidadão sapiranguense, que já está previsto na nossa lei orgânica, direito de pessoas que já está previsto nas mais diversas leis, normas do nosso município. E eu quero, então, ser prefeito para hoje não ser mais o teu representante, mas para ser o gestor público municipal, sempre cuidando das pessoas. Uma das prioridades, Sheila e comunidade sapiranguense que nos ouve, é atender as pessoas. Os últimos 8 anos, nós tivemos grandes dificuldades de ser atendido, da comunidade ser atendido, muitas vezes, do representante do cidadão ser atendido no poder público municipal, no executivo municipal, na prefeitura municipal. Eu quero estabelecer, às terças-feiras, um horário para que a população seja ouvida. Nós vamos ouvir antes de fazer e nós vamos dialogar antes de executar. Essa é a nossa prioridade e é por isso que eu quero devolver o orçamento do nosso município em forma de dignidade humana. Nós vamos devolver a autoestima para a população sapiranguense. Nós vamos devolver em forma de serviço bem prestado. As pessoas têm que entender que nós somos seres movidos de deveres e de direitos. E eu quero devolver o orçamento do município de Sapiranga em forma de direito para você, cidadão, para você, cidadã. Primeiramente, cuidando da cidade, cuidando das pessoas, cuidando dos idosos, cuidando, sim, dos moradores de ruas, oferecendo para ele um assistente social com estrutura para poder assistir verdadeiramente as pessoas, além de uma cidade muito mais cuidada, muito mais limpa, com um visual onde as pessoas vão chegar e vão ver, né, que a cidade está cuidada e não está abandonada como está hoje, que nós não podemos, não para de crescer a população que mora nas ruas do nosso município, e nós vamos então devolver a dignidade para o povo sapiranguense, cuidando e devolvendo então o orçamento do município em forma de serviço, seja em segurança, seja em habitação, que não foi um tema que foi levantado aqui, mas hoje a realidade do nosso município, nós temos, as pessoas ganham R$ 1.200 e o terreno, a média do preço em Sapiranga é em torno de R$ 80 mil. Como com a pessoa hoje, né, pagando muitas vezes aluguel, pagando para cuidar do filho, vai conseguir acessar a moradia, né, que é princípio de dignidade humana, previsto no Código Civil desde 2002, quando foi atualizado e constitucionalizado o Código Civil. Tempo encerrado, são muitos temas, né? Não dá para falar de todos, mas pelo menos alguns dos principais a gente traz aqui para o telespectador da Vale TV, agradecendo a presença do candidato Lauderi Santos, o Dico do PSL, Fazer Mais com Menos, que também disputa aí a administração municipal lá da Cidade das Rosas. Eleições Cidadãs da Vale TV 2020, apresentação JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança, patrocínio Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, projeta expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar 30 anos. Tudo o que você precisa está na Tecnolar. Eu volto amanhã com mais um candidato sendo entrevistado por aqui. Até lá!